Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, do Cresce de Brasília, onde nós trabalhamos com temas importantes que podem de alguma forma acrescentar a qualidade profissional dos nossos amigos corretores de imóveis. E a pergunta é, se o seu cliente lhe perguntar sobre uma holding familiar ou como é que nós vamos trabalhar na nossa sucessão patrimonial, o que você pode orientá-los? Por isso hoje nós vamos trabalhar uma forma um pouco diferente do nosso tema. O advogado responde sobre holding familiar e sucessão. Estamos aqui na TV Cresce, agradecemos muito a presença de vocês. O William Júlio de Oliveira, advogado, é sócio-diretor da Evolua Consultoria, especialista em sucessão patrimonial e holding familiar. Estamos também aqui com Cláudio Sotana, que é especialista também em finanças e governança, ex-funcionário do Banco do Brasil, não é isso? Agradecemos muito a presença de vocês e faço a princípio, nosso agradecimento. Muito obrigado, Asher, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui compartilhando esse conteúdo importante, né, para os mais de 500 mil corretores do Brasil. E o corretor ele é uma ponta muito importante nessa relação patrimonial com as famílias. Então, prazer enorme estar com vocês e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Pois não, Cláudio. Agradeço também a Asher, todo o time aqui do Cresce DF, pessoal que está assistindo, o Brasil todo. É um prazer compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui e como ajudar o corretor no dia a dia para que ele possa, assim, agregar sempre valor aí aos clientes e às operações que ele atende. Muito obrigado, gente. William, nós temos nos preocupado muito como Conselho de Corretores de Imóveis no item capacitação profissional. Eu acho que um profissional, um corretor de imóveis tem que ter a maior qualificação possível, porque o investimento dele está na sua capacidade profissional, ele faz a intermediação de negócios imobiliários. Mas, antes de tudo, ele é um consultor imobiliário. Ele tem que trazer aos seus clientes segurança no negócio e também uma segurança no direcionamento desse investimento. Então, nós percebemos que muitas vezes um corretor menos avisado, menos preparado, pode levar um cliente dele a um investimento errado, que futuramente vai dar um problema na hora de herança, na hora de avaliação. Por isso nós estamos contando muito com a sua colaboração hoje para a gente discutir sobre o que você acha que um corretor deve entender a princípio para poder gerenciar um conflito ou direcionar melhor esse investimento da família. Legal, Asher. Muito importante essa sua percepção, porque há um jargão aqui a nível nacional dizendo que a holding é o único instrumento para uma sucessão patrimonial. E não é verdade. A holding é um dos instrumentos. Existem instrumentos mais simples, como um testamento, né, e outros tantos que podem ser aplicados a cada situação específica. Então, o corretor, como ele tem um primeiro contato com a situação patrimonial e familiar do cliente dele, ele tem sim, concordo com você, ter essa visão consultiva, como nós temos, né, para apontar a melhor estruturação do patrimônio desse cliente para evitar, sim, sem sombra de dúvidas, um conflito na hora de uma questão de herança, na hora de uma questão de sucessão. A holding é um instrumento que facilita isso? Sim, dependendo da análise e de caso a caso. E o corretor ele é de fundamental importância para poder colaborar com o seu cliente. Nós já estamos até comentando que nós temos hoje uma diversidade de corretores. Nós temos um corretor jovem que ingressou agora na profissão, que ele tem um estudo mais básico, mais de segundo grau, né, nível médio. E nós temos também corretores que têm agregando a sua profissão inicial, a profissão de corretor de imóvel. Então, nós temos engenheiros, arquitetos, advogados, temos uma gama de profissionais. Então, quando nós estamos delineando aqui uma forma, uma atuação, uma análise comportamental ou sucessório, é importante que a gente tentar falar de uma forma que a maioria possa entender e, com certeza, a empresa de vocês estará à disposição para quem quiser aprofundar mais e fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Não é isso? Não é bom? Claro, porque na Evolua Consultoria nós desenvolvemos um método. Esse método tem um fundamento na escola de Harvard. O professor John Davis desenvolveu em 1974 a tríade de propriedade, empresa e família. Na década de 90, isso no Brasil acrescentou-se muito com as questões relacionadas à governança, que o Cláudio aqui conhece muito bem, e se dividiu aí para duas linhas de sucessão.
né? Uma sucessão no patrimônio e uma sucessão na empresa. Porque esse corretor de imóveis, que é o advogado, que é o economista, esse que também agrega a profissão de corretor de imóveis a já uma história profissional dele, permeia não só a parte patrimonial e imóveis, como também outros ativos, outras participações, a própria empresa familiar. Né? Geralmente é uma pessoa de muita proximidade com a família, muita proximidade com o empresário, e aí ele acaba dando um pouco, sim, da sua contribuição. Mas nós temos um método. Nós temos um método que parte aí de um bom diagnóstico, né, de um mapeamento de interesses, do planejamento, da execução e do acompanhamento. E em algum momento eu posso detalhar mais profundamente isso aqui para vocês. Muito interessante. A gente tem falado que o corretor, de alguma forma, tem que entender um pouco de engenharia, um pouco de arquitetura, direito sucessório, tem que saber redigir, ler e entender um bom contrato, tem que dirigir um bom investimento, saber se eu quero esse investimento para amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Isso é profissionalizar, né, a sua história profissional e fazer com que isso tenha uma vida longa. Um corretor, por exemplo, que se preza, ele não imagina que dentro de 1 ano ele vai ter um bom retorno financeiro, não é isso. Ele vai esperar que essa família volte, que ele faça o 2º negócio, o 3º negócio, e conforme ele vai amadurecendo profissionalmente, esses novos negócios vão surgindo e vão retornando para ele. A gente tem essa grande preocupação, porque o mercado tem que ser sólido. O corretor está desde o lançamento lá de um terreno, que vai ser construído um prédio, depois toda a sua parte de pré-lançamento, lançamento, entrega, ele vai virar imóvel de terceiro. Isso é importante. Então, quando eu chego num cliente e falo, meu amigo, eu acho que você poderia analisar melhor essa sucessão familiar. Você quer doar um imóvel para o seu filho? Vê se é melhor você doar um imóvel ou você doar em dinheiro. Se você vai criar algum problema, algum atrito entre seus herdeiros de alguma forma. Nós temos uma empresa, temos que pensar, depois que, infelizmente, né, eu me for, como é que vocês vão sobreviver e tentar mitigar o máximo possível esses atritos. Nessa hora também entra um bom parceiro nosso, que é o avaliador, o perito judicial, que nós temos aqui cursos, inclusive, para vocês precisarem do nosso auxílio, estamos à disposição. Vocês têm encontrado mais problemas diretamente com grandes grupos, com famílias, ou com estruturas que são mistas de negócios e bens patrimoniais, de ativos fixos? Eu vou deixar um pouco o Cláudio responder essa pergunta, porque ele navega muito bem aí na área de finanças e eu recebo muitas demandas aqui por parte do Cláudio nesta parte sucessória familiar, né? E aí ele navega aí nas questões relativas a novos negócios e empresa, ele pode falar um pouquinho disso. Bacana. Exato, William. Então, né, quando a gente fala de sucessão, patrimônios, a gente tem duas grandes divisões, como você lembrou. A família que é investidora, muitas vezes, de imóveis, tem vários imóveis para compra, venda, locação. E a família que, além dos imóveis, tem as empresas, tem os negócios. Então, quando a gente constitui uma holding ou revisa essa estrutura empresarial, familiar, é comum a gente encontrar grupos que já estão bem mais estruturados, como você falou, e que sim, já tem um patrimônio, a empresa já é relevante no mercado, e isso acaba chamando a atenção de concorrentes, de fusões, aquisições, né, para que seja feita operações de compra e venda dessa participação. E quando a gente encontra um grupo que faz essa organização, ou seja, tá com a holding já constituída, todos os processos internos, os órgãos de governança já constituídos, né, nos casos maiores, onde a gente já atende inclusive, o valor do negócio, o valor patrimonial, ele cresce, ou seja, o investidor ele olha para um negócio desse e ele paga, sim, um valor mais justo, normalmente um valor maior, porque tudo já está organizado, os riscos muitas vezes já foram mitigados e isso acrescenta muito valor ao negócio. Interessante que quando você fala em cálculos, eu sei que quando você vai constituir uma holding, a princípio você tem que vender, entre aspas, esses imóveis para essa holding. Então você vai ter um custo inicial de TVI, né, de escrituração, de registro, mas daí para frente você tem uma curva de payback, né, de retorno desse investimento, imagino que 2 ou 3 anos. Como é que vocês analisam isso? Interessante. Essa discussão a respeito do ITBI, mais especificamente, ela sofreu algumas questões relativas aí a um voto muito importante do ministro Alexandre de Moraes e muitos grupos familiares
deixaram de buscar algum tipo de imunidade no ITBI. Então, a questão relativa do ITBI para ter um bom planejamento, dependendo, de novo, daquele diagnóstico e a finalidade daquela instituição da administradora de bens, né? Se tratou-se como holding, mas mais especificamente, mais tecnicamente, é a administradora de bens, começa com essa primeira análise, se vai se buscar uma imunidade ou não. Quando nós temos os imóveis da família envolvidos em algum tipo de operação, já uma questão operacional, onde a receita preponderante não será a locação ou a compra e venda, é possível de se buscar aí uma imunidade, portanto, uma vantagem tributária. Será pela continuidade do objetivo social do bem, alguma coisa assim? Sim, se ele estiver envolvido na operação. Porém, em muitos casos, para fins de proteção patrimonial, se separa esse ativo operacional do ativo efetivamente imobiliário de gestão, de provimento de renda para a família, onde terá atividade, então, de locação, talvez para uma indústria, uma outra empresa do próprio grupo familiar. Então, os impostos efetivos que são analisados quando se vai constituir uma administradora de bens imóveis próprios, ou a chamada holding patrimonial, é o ITBI, o primeiro ponto deles, esse que você citou. Depois nós temos esse ganho efetivo na administração desses imóveis através de uma pessoa jurídica. Imposto de renda, contribuição social, a redução disso, em média, assim, de um jargão, de 27,5 para 14,33, ali com o adicional de imposto de renda, com valores aí acima de R$20 mil desta renda. Né? Então, para diversificar aqui um pouquinho do tamanho da holding. A holding serve para todo mundo? Depende muito dessa análise tributária. E aí, o terceiro grande imposto envolvido é a questão relativa ao ITCMD. Né? Quando se pensa em fazer a transmissão desses bens, que são agora cotas de uma empresa, para os herdeiros. Né? E equilibrar tudo isso com as questões de direito sucessório, não haver nenhum afronta legítima ao limite para se doar. Né? Então, veja, são aspectos tributários, societários e sucessórios envolvidos na análise da melhor alocação patrimonial desses imóveis, né? E, de novo, o corretor ele precisa buscar essa capacitação, e nós estamos aqui, né, dentro dessa parceria com o Cresce, dispostos aqui a informar cada vez mais esses corretores que olhem um pouquinho essa viabilidade econômica da holding no momento de se falar numa transferência de imóveis. Ou seja, não existe uma formatação generalizada para uma situação dessa. É importante que se faça uma triagem, uma pré-análise de cada situação e achar a melhor condição para esse grupo. É isso? Exato. É isso que nós chamamos do diagnóstico e mapeamento de interesses. Aliás, o mapeamento de interesses é um ponto que diferencia muito, porque quando você pensa em começar o planejamento sucessório do fundador, ou do patriarca, ou do pai e da mãe, né, naquele contexto de patrimônio concentrado nessa figura, logo se vem a questão dos herdeiros e sucessores. E aqui a gente abre para dois tipos, né, Cláudio, de sucessão. A sucessão patrimonial e a sucessão empresarial. A sucessão patrimonial diz respeito à transferência de imóveis ou transferência de bens e ativos em vida. A sucessão empresarial ela envolve a governança, como que isso vai ser gerido. Né? E aí uma discussão muito simples de qual herdeiro que vai ajudar a gerenciar esse patrimônio. Você pode até ter uma empresa terceirizada para gerenciar, não precisa ser exatamente alguém membro da família. Né? Você pode profissionalizar essas atividades, não é isso? Sem dúvida. E dependendo da estrutura do negócio, né, você ter um conselho consultivo formado pelo corretor, formado pelo analista financeiro, formado pela consultoria que ajuda nesse processo de transição. Veja, é um empréstimo das boas práticas de governança corporativa adequado nas empresas familiares. Maravilhoso. Só voltando na nossa tríade, né, que a gente analisa, ou seja, família, a empresa e o patrimônio, nos casos onde não há sucessão da gestão, ou seja, não há herdeiros que vão querer tocar o negócio e não há intenção de vender o negócio, é fazer essa promoção dessa gestão, ou seja, formar talvez gestores internos, comitês, enfim, para que o negócio continue sim sendo gerador de renda para aquela família, mesmo que os herdeiros não
não queiram tocar aquele negócio. Bacana. Eu penso particularmente, às vezes não é muito de prestar uma consulta, uma assessoria para o corretor, mas eu preciso que ele comece a pensar sobre alguma coisa. Esse dia nós discutimos aqui sobre educação financeira. Eu não vou ensinar o corretor como é que ele vai aplicar a receita dele em bancos, em títulos, não é isso. É importante que ele comece a pensar no seu futuro, como pessoa, como chefe de família e como profissional. E essa discussão nossa aqui visa, justamente, esse amadurecimento profissional na hora de você levar ao seu cliente uma maturidade sobre o patrimônio dele. A responsabilidade do corretor é muito grande na transação imobiliária, porque ele não pode pensar apenas nos seus honorários, ele tem que pensar na história daquilo. Às vezes, junto com o tijolo, vai toda uma história de família, um período de renúncia, um sacrifício que foi para adquirir aquilo, e às vezes uma vírgula mal colocada, você pode colocar em risco tudo isso. E na hora de você andar, não estou dizendo que ele tem que ser advogado, não é, mas procure uma boa assessoria, vá junto com o seu cliente, mostre a ele que você é capaz de entender essa situação, que você está antenado com essas novidades hoje de sucessão patrimonial. Então, esses três pontos que você comentou aí, a gente toca aí diretamente numa estrutura comercial, ou seja, na capacidade profissional de gerir um negócio. Você toca aí também numa estrutura de uma análise patrimonial, numa valoração desse patrimônio, não é isso? E a fonte de renda desses dois juntos. O que nós vamos tirar de renda das duas situações? O imóvel para aluguel é mais simples, mas quando você pensa numa empresa, é uma situação extremamente complexa aí de custos, de mercado, né, de capacidade profissional, onde você quer chegar é outra gestão. Então, às vezes, realmente é mais interessante que uma família opte por terceirizar e profissionalizar alguém para gerir esse negócio e ficar com os seus dividendos. É por aí o caminho nosso? Por aí, por aí. E aí o Cláudio, que compreende muito bem o mercado financeiro, né, tem toda uma história aí dentro do mercado financeiro, complementa muito bem isso, né, Cláudio? Exatamente. Olhar o investimento e retorno, né? De trazer bons profissionais, investir numa estrutura de governança sólida, ou seja, você tem que ter um ritual ali de governança, de alçadas, digamos, né? Vamos supor que a família opte por formar esse conselho, ou seja, o conselho é que vai direcionar ali seu ponto de vista estratégico, né, para onde que o negócio vai. Mas quem vai tocar o dia a dia, quem vai tocar a operação, são esses profissionais contratados ou uma empresa terceirizada, enfim, mas que vai ter a sua alçada até o limite onde ela vai. Passou daquilo ali, é o conselho que decide, porque senão pode estar saindo da estratégia que a própria família definiu para o negócio. A gente encontra no dia a dia uma situação bastante comum, que é na hora da transmissão do patrimônio via doação ou via venda, de alguma forma. Algumas pessoas têm dinheiro em caixa e querem doar parte desse valor para um membro da família para que ele adquira um bem. Às vezes, então, é melhor ele comprar um bem e doar esse bem e ir para o imposto de transmissão de causa-morte e doação. São tributos diferentes, né? Então, e às vezes a colocação junto ao imposto de renda vai ter uma outra leitura, um outro tipo de ajuste que deve ser feito. Como é que o corretor você acha que deve analisar a princípio para orientar da melhor forma possível um cliente dele nessa situação? Veja que ponto interessante você tocou agora, Asher. Todos os bens, seja direitos, bens, ativos financeiros, aplicações, dinheiro em espécie, ficam declarados no imposto de renda, né? E quando nós constituímos a holding, a administradora de bens, a legislação federal permite que a gente forme o capital social dessa empresa pelo valor histórico desses bens, né, e desses direitos que tem. Importante entender que dentro da constituição de uma holding não precisa necessariamente ser só imóveis. Ela pode ser imóveis e dinheiro, por exemplo, né? E a partir dali ela passar a ter atividade imobiliária de aquisição e administração de outros bens. E esse ponto que, quando já se quer falar da doação lá na frente, é o que nós entramos aqui com um diferencial de muito cuidado, e é uma dica valiosa aqui para os corretores, que é entender dos impostos federais, no que diz respeito ao imposto de renda, justamente se é melhor diferir o ganho de capital ou reconhecer o ganho de capital, né? Para que isso impacte também lá na doação, né? O ITCMD é um imposto estadual cuja cada estado tem a sua alíquota,
né, hoje limitada aí a 8%, a média nos estados é em torno de 4%. Há projetos de lei aqui no Brasil para se elevar esse imposto até 20%. Né? Então, eventualmente você consegue fazer uma economia de TCMD, né, instituindo outros fatores, como, por exemplo, um usufruto no momento da doação, e levando, mais uma vez, em consideração, não só um ponto em específico, mas toda uma visão holística também no imposto de renda. Uma observação importante, que você está em Paraná, né? Uhum. É que Brasília é uma cidade, é um estado ao mesmo tempo. Então, a gente, só para os nossos amigos corretores, embora esse imposto seja estadual, em Brasília eles se fundem. Isso. Porque tanto o ITBI como o ITCMD aqui sai da mesma estrutura. Tá? Só para. Sim. Então acaba ficando uma análise um pouco diferenciada dos nossos outros estados. E até nesse cálculo do ITBI, para você ter uma ideia, nós estamos aqui junto com o estado de Goiás. Quando você vai fazer uma avaliação de um imóvel prefeito de ITBI, eles vão no local fazer uma vistoria. Perfeito. No Brasil, nós já temos um banco de dados desse imóvel. Nós estamos tendo alguns problemas ultimamente com período de valor de venda, uma discussão jurídica sobre o valor que é escriturado ou escriturável do imóvel, o valor que está avaliado pelo IPTU ou pelo valor venal que o governo tem. Está havendo algum ruído grande de comunicação em relação a isso, mas só para explicar que são alguns assuntos técnicos que têm uma especificidade regional. Recentemente houve um julgado a respeito do ITBI e que determinou lá critérios, né, no tema 1113, se não me engano, determinou critérios de base de cálculo de avaliação do ITBI com base ou no valor do mercado, ou no valor do IPTU, ou no valor da transação. Então, de fato, Asher, cada operação precisa ser muito bem analisada. Não podemos partir de uma regra geral. Nós temos as regras estruturantes e passando, sim, pelas questões específicas, como você colocou aqui do DF, obviamente, mas também entendendo que cada município, onde que eventualmente essa família, esse investidor tem imóveis espalhados pelo Brasil, né? Por isso é importante essa rede, essa conexão, também conversar com parceiros, corretores locais, né? Para entender questões relativas específicas de cada município. Ora, hoje essa legislação esteja sempre muito disponível nos sites das prefeituras, dos municípios, ela é de uma competência, sim, no caso do ITBI municipal. O corretor pode pegar uma extensão da sua inscrição, temporária ou definitiva, até uma segunda inscrição. Ou seja, se eu estou em Brasília hoje e quero transacionar um imóvel em Goiânia, eu posso fazer uma extensão do meu CRES para lá temporariamente, enquanto eu transiciono esse negócio. Nós andamos aqui 20 quilômetros, você chega aqui, Santo Antônio, já é Goiás. Completamente diferente, uma formatação de se escriturar, as certidões são diferentes, o tempo é diferente, muda tudo. Então aqui nós temos uma região até que a gente brinca que é um nem, que nem Brasília nem Goiás. É uma região que você tem uma interferência complicada. O corretor invade o espaço daqui para lá, os fiscais passam a ter uma certa dificuldade, mas acaba convivendo bem. Mas o importante é que ele se preocupe com a sua capacitação e entenda que ali vireia para outro estado, é uma nova estrutura, é diferenciado, tem um valor de uma escritura, um valor de um reconhecimento de uma assinatura, tudo muda. Vamos pensar na forma mais global, então, né? Voltando agora para Brasília, especificamente, sobre os valores de imóveis e essa orientação para efeito de holding familiar ou sucessório. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre uma herança direta, a forma natural de uma divisão de bens e uma forma que você possa fazer ou através de testamento ou através de uma holding familiar. É pelo tamanho, pelo volume de patrimônio, você acha que pode ser mais simplificado? Então, sempre que a gente vai analisar o caso, a gente cumpre esses passos que o William já trouxe aqui, né? Ou seja, não existe receita de bolo, não existe nada pronto. Então, após uma conversa inicial e no momento que a gente começa a trabalhar, a primeira fase é a documental, onde a gente entende toda a realidade patrimonial dessa família, desse grupo, e aí sim a gente já começa a ter alguns direcionadores, e após essa fase de entendimento das pessoas envolvidas, aí sim a gente entende o apetite dessa família e também, principalmente, a viabilidade
de ir por um caminho ou por outro. Porque às vezes tem casos mais simples que não precisa fazer toda uma movimentação patrimonial imediata, ou seja, ter esses custos, inclusive os impostos que a gente falou, e possa ser, sim, resolvido a demanda daquela família com outros casos que não a holding necessariamente. Né, William? Corroborando com isso, a fase do mapeamento de interesses vai mostrar a diferença entre a necessidade e o que quer. Uma questão é a consultoria dizer aquilo que é necessário. Outra coisa é nós respeitarmos a vontade do cliente e aquilo que ele quer. Nós já fizemos trabalhos de desconstituição de holding, olha que interessante, porque não era a melhor alternativa para o cliente. Este cliente não sabia desta informação. O que ele precisava exatamente não era aquilo para atender os interesses e as especificidades daquela família. Portanto, eu gosto de alinhar muito a questão documental com essa questão de conhecer e conversar com as pessoas para identificar o real interesse. E você checar isso. Se há uma harmonia, por exemplo, com os membros familiares. Vamos dar um exemplo dentro do testamento. O testamento é um ato unilateral de expressa a vontade do testador, do doador. Até 50% do patrimônio. Sim. Isso é importante esclarecer, porque a doação não é integral, né? Exatamente. Respeitando aí a legítima, respeitando os herdeiros necessários. Já a holding, quando você então transformará irmãos em sócios, tem uma pergunta muito fundamental, se há interesse deles serem sócios nesse negócio. Né? E aí a operação tem que ser melhor estruturada justamente para não deixar nenhum espaço de questionamento ou nulidade desse planejamento sucessório. É o que nós temos aí com os nossos mentores, né? Que nos ensinaram lá atrás e a gente hoje troca muita experiência. O planejamento tem que ficar de pé. Né? O planejamento tem que ser sustentável ao longo do tempo. Há mais de 10 anos que nós trabalhamos com isso, fizemos mais de 50 planejamentos sucessórios, né? Não só o William, toda a nossa equipe da Evolua, somado às nossas experiências há mais de 20 anos, né? Somos experiência do Cláudio, do William, do Daniel, do Felipe, do Valdir, de toda a nossa equipe, né, de sócios, consultores, enfim, cada um com a sua especialidade de economia, de auditoria, de finanças, de direito. Soma-se tudo isso e entrega uma solução exata na medida da necessidade do que o cliente quer e daquilo que ele precisa. E aí ele vai decidir entre o que ele quer e o que ele precisa, o que é melhor para ele. E nesse mapeamento, só complementando, após a constituição da empresa, ou seja, da holding, os envolvidos ali têm as responsabilidades jurídicas, ou seja, tem uma série de questões que vêm junto com a constituição de uma empresa e a participação, ou seja, quem assina, como é que são tomadas as decisões, né, as responsabilidades de cada um. Então, é exatamente esse mapeamento que vai dizer o que funciona para cada grupo familiar. É um assunto bem complexo realmente, né, que eu acho que é fascinante. O corretor, se ele vai analisar uma estrutura de patrimônio, ele tem que ter uma capacidade de analisar o valor de cada uma. Ele tem que ser um bom avaliador. Ele pode correr riscos e de não balancear realmente esse cálculo. Uma coisa que acontece com muita frequência, que é até bom para esse Oriente aproveitar a sua presença aqui para os nossos amigos, existem 2 cláusulas muito importantes quando você faz uma escritura. Uma é de inalienabilidade e a outra de incomunicabilidade. Normalmente em casos de doações, que também faz parte dessa sucessão que nós estamos comentando. Às vezes as pessoas não sabem que uma doação pode ser regressiva, né? Em alguns casos específicos. Ou que esse imóvel que eu estou doando para minha filha não vai comunicar com o casamento deles. Não é bastante esse tema interessante? E esse é um tema que se aplica tanto na questão dos imóveis, e pura simplesmente a escritura dos imóveis, quanto também quando nós estamos falando dos contratos sociais, das alterações de contrato social que registra essas vontades. Estas são disposições do doador. Né, são as vontades deles. Vamos lá, as 3 cláusulas de proteção básica: incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Inalienabilidade, não poder vender. Incomunicável, não comunica com o regime de casamento. Impenhorabilidade, não pode ser dado em garantia. E a 4ª cláusula, que é a reversão, que é o que você tratou aqui, da possibilidade disso retroagir, reverter em favor do doador caso o donatário venha a falecer antes dele. Olha que interessante. Porém, dependendo de se está numa empresa, dependendo do contexto do interesse empresarial, será que essas cláusulas são adequadas? Né? Na escritura, em alguns momentos, quando a gente vai futuramente constituir a holding, faz sentido gravar desde já?
Então, o corretor, sim, ele tem condições de buscar esse interesse do seu cliente, né? E ajudá-lo a entender no momento dele efetivamente fazer a sucessão. E olha que interessante, aqui tem um jargão, sabe, Asher, que a questão da incomunicabilidade, ela vale para efeito de casamento. Veja, regime de casamento do herdeiro. Eu vou colocar lá incomunicável para que o meu herdeiro ou herdeira, que esse bem ou essa cota social que eu estou doando não se comunique no casamento. Isso não tem nada a ver com a sucessão, com o efeito sucessório, que é o herdeiro eventualmente falecer antes do doador. Então se segue aí a linha sucessória, a menos que tenha essa cláusula de reversão. O grande risco que a gente imagina acontece no mercado é o seguinte, é o corretor não se preocupar. Quando você tem, por exemplo, uma alteração crescente de patrimônio, ou seja, eu recebi um imóvel como doação, uma filha recebeu lá como doação, e ele pega esse valor dessa venda para adquirir um imóvel mais caro, e ele não toma o cuidado de preservar esse valor e incomunicar com o próximo imóvel. Então ele passa a fazer no bojo uma divisão de meia a meia desse valor aí, e comete um erro complicado que o corretor tem que ter esse tipo de informação. Claro, e isso acontece muito na pressa, né? Dentro daqueles 6 meses para evitar ou diminuir o ganho de capital, fazendo aquela aquisição dentro dos 180 dias, e aí se toma uma decisão. Isso é muito comum, não é, Cláudio? Fazer uma análise mais aprofundada desse momento de fazer a operação ou o registro da operação e essa forma, da incomunicabilidade ou não. Isso é uma questão realmente bastante básica e de um ponto de atenção muito forte que os corretores precisam ter. Pois não, Cláudio, fica à vontade. Tudo parte de uma análise muito minuciosa, documental, dos interesses e para onde que vai. Quando a gente fala, principalmente aqui também em outro braço da própria Evolua, que é a parte financeira, avaliação de negócio, que é a valuation, também é entender o momento da empresa e para onde que ela vai. Ou seja, você trouxe a questão do imóvel. Tem um imóvel de um valor mais baixo, vai migrando para imóveis de valores mais altos. É a mesma relação. Está havendo uma evolução patrimonial. Então, é entender o momento, entender todas as cláusulas, toda a parte documental, certidões e como isso deve seguir. Ou seja, vai alterar alguma coisa, mas o cerne tem que seguir para que sim os interesses sejam atendidos. É que a maioria dos corretores vai trabalhar em cima do patrimônio do imóvel. Ele dificilmente vai se envolver em negócios de uma empresa, atividade comercial. Normalmente, lógico, dependendo da formação dele, ele vai se envolver ou não. Até para avaliar uma empresa em funcionamento, requer um outro tipo de estudo que nem todos estão preparados para isso, né? Inclusive, o valor dela intangível, a possibilidade de crescimento no mercado, uma análise de SWOT mais bem definida, normalmente não vai ter essa capacidade. Ele vai focar muito no imóvel. E, às vezes, comete um grande erro na rapidez de querer fechar um negócio e garantir seus honorários. Ele permite que um erro desse aconteça. E, com isso, ele coloca em risco o patrimônio que aquela pessoa recebeu de herança e com dificuldade do doador. E não é por má fé, é por incapacidade profissional. E esse risco tem que ser bem estudado. Nós temos que mostrar para os corretores, meu amigo, preste muita atenção na estrutura que foi feita, a forma que foi adquirida. Você quer ver um risco grande? Seguindo essa mesma linha, esse imóvel adquirido vai ser financiado. E a parte quitada do imóvel, do negócio, veio de uma herança que não poderia comunicar com o casamento. Ele vira um ativo ali, é dividido entre os dois, ele divide o patrimônio ao meio e não cumpriu a cláusula de comunicabilidade. Porque o corretor não teve o cuidado de ler a escritura de aquisição daquele bem e manter preservado esse direito que ela tinha anteriormente. Perfeito. Esse é um ponto de atenção muito importante. Uma das coisas que a gente tem aqui no Cresce é a Unicresce. Havia comentado com vocês. A Unicresce é uma academia de estudos avançados para corretores de imóveis. Ela está sendo toda remontada como curso de pós-graduação, num curso de 360 horas, para ser certificado por uma faculdade. O que nós vamos pegar? Todo o conteúdo programático da Unicresce, desses novos cursos, visam
acrescentar os corretores em todos os níveis possíveis de informações técnicas e operacionais dentro do mercado imobiliário. Que ele aprenda desde o que é uma construtora, que é uma incorporadora, até cálculos de antecipação, pagamentos parcelados, um custo de metro quadrado, essa parte documental, segurança documental, documentos falsos, tá? Essa parte por exemplo, de um memorial descritivo de um imóvel, entender tudo isso, para quando ele chegar no cliente e falar, esse assunto eu domino, eu sou respeitado por isso. Não adianta ele chegar preocupado só com a transação imobiliária e virar as costas e está tudo errado, né? Não pode ser assim. Nosso mercado tem que ser fortalecido, nosso ecossistema tem que ser fortalecido. E o corretor está em todos os períodos da construção. Outra coisa que eu acho ser muito importante, o CRES é uma autarquia federal, então ele tem poder de fala federal. É diferente de um sindicato ou de uma associação de classe. É bem diferente isso. Então nós temos um símbolo da República, nós temos uma obrigação, nós temos um Tribunal de Contas da União aqui. Nós temos legislações específicas para a nossa atividade profissional. Temos que cumprir isso. Então, o nosso foco principal é a fiscalização. Agregado a isso, nós nos preocupamos em fortalecer o sistema. Por isso que nós estamos conversando sobre isso. O CRES não deveria estar envolvido dessa forma. Eu reputo ser extremamente importante que a gente passe as informações para o mercado inteiro. Perfeito, a capacitação, parabéns, esse é o ponto fundamental aí de negócios, até porque ele vai fazer esse negócio com uma família, mas do outro lado também pode ter uma outra família adquirindo, ou outro grupo de investidor adquirindo, que ele vai fazer um segundo ou terceiro negócio, né? Então, ter esse cuidado, né, documental e principalmente no que eu digo ali, o ponto de prevenção de litígios, né? Porque muitas vezes ele é um grande conciliador também de interesses da família, dependendo da proximidade de relacionamento que ele tem. Então é super importante essa capacitação. Parabéns aí por essa iniciativa. Creio que isso é um diferencial aí em relação aos CRES. Nós havíamos comentado também sobre o compliance, né? Que você também faz palestras e cursos sobre esse assunto. E nós temos aqui o nosso compliance, que funciona muito bem, temos um selo mais de integridade, nós estamos exportando essa nossa aptidão, esse nosso conhecimento para as construtoras. Quando você for possível, você vier aqui palestrar para os nossos amigos, será um grande prazer recebê-lo. Tá bom, muito obrigado pelo convite. Essa é uma matéria que nos une ainda à academia, né? Temos uma história aí na atuação de compliance. E sei que vocês têm aí a participação do Instituto Etos, muito importante essa atuação. Vem ele, CGU, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e vai por aí. Uma turma, esses dias, agora é uma questão de 15 dias, houve uma nova reunião, redesenhando as exigências, tá, para esse ano, porque cada ano que passa você vai aprimorando essas informações, as cobranças são maiores, as tecnologias vão chegando. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo um grande grupo empresarial estampar a logomarca dele ao lado do nosso selo de mais integridade. Eu imagino que daqui a uns dias quem não tiver vai passar vergonha. Porque é uma tendência natural, feito cinto de segurança, né? Quando começamos a usar, ninguém queria. Hoje você não consegue ficar sem. Eu acho que é uma empresa estampar um selo de mais integridade, falar, passei por esse crivo. A minha empresa funciona, a gente tem uma estrutura de integridade, sabe, de comprometimento social. Eu fico muito feliz com isso. Esse é um pilar importante, né, dessa linha de governança, né, Cláudio? Porque quando a gente trata lá da questão da transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade administrativa, o compliance permeia todas essas áreas, né? E aí começa ali, no nascimento do negócio, né, ou na estruturação de uma holding familiar, quando nasce com essa filosofia, e de novo, né, o corretor também é responsável por levar, né, esse tipo de informação ao cliente dele que não sabe. Ótimo. Falando particularmente do corretor, né, trazer esse caráter consultivo além da transação, com certeza vai trazer benefícios para ele e fortalecer o próprio CRES, porque ele vai fidelizar esse grupo, né? O William trouxe aqui. De um lado você tem o vendedor, você tem o comprador. Se você prestar um bom atendimento nessa transação, você vai ser procurado depois para outras transações, né? E a certificação aqui, com certeza, mostra que a empresa está buscando algo a mais, ou seja, ela está preocupada com toda a questão de compliance e que tem as boas práticas, né, tão validadas pela governança que a gente sempre fala. O importante é o corretor entender que ele não vende, ele faz a intermediação. O que ele vende é a capacidade profissional dele. Isso sim, ele vende. Mas o imóvel não, quem vende é quem assina a escritura. Então, onde eu vou investir na minha empresa? É a minha capacitação profissional. É aí que está o ganho.
a credibilidade, a segurança do negócio, os honorários acabam acontecendo. É consequência, não é o objetivo principal. É você ter uma clientela, você ter uma pessoa fidelizada. E você entender de sucessão patrimonial, de garantias escriturais, se você entender de formas de comunicação, de mídia social, você entender um pouco de engenharia, você entender de vícios ocultos, essa coisa toda, faz parte da capacidade profissional. Sem isso, outra coisa, o mercado hoje cobra tanto. As informações são tão rápidas. O cliente tem uma visibilidade, assim, uma liberdade de consultas muito rápidas por todos os veículos. Ele chega em você já quase pronto. Capacite-se. Sim, não? Sem dúvida, sem dúvida. E por isso, eu destaco mais uma vez a questão do método. A questão do método, na fase do mapeamento de interesses, é onde que você consegue extrair a diferença entre o ideal e o possível. Porque, eventualmente, num contexto familiar, você tem que resolver toda uma regularização imobiliária antes, para depois estar pronto e apto para fazer uma holding, até mesmo uma transmissão, uma sucessão de patrimônio tranquila. Nós entendemos que todo imóvel é vendável, só que tem que estar com a documentação certa. E para isso o corretor tem que entender de todos esses períodos aí. Como é que ele vai saber sobre habites, como é que vai saber se tem uma trava qualquer numa escritura, na certidão de ônus, se tem uma pré-notação de alguma coisa, se existe um erro de construção aí. Faz parte do nosso mercado, não é isso? Essa é o ápice da ideia do compliance, né? Você colocar em conformidade todos esses pontos antes mesmo de iniciar o procedimento. Maravilha. Você acha que a gente poderia acrescentar alguma coisa técnica em termos de valores ou de prazo, alguma coisa assim sobre a holding, sobre esse sucessório, um custo inicial? Como é que vocês mensuram esse tipo de trabalho? Veja, essa questão, volto ao início aqui da nossa fala, em destacar que nem sempre a holding é o melhor caminho. Eu destaco a importância de se fazer um bom diagnóstico, né, com uma assessoria, com uma consultoria, com o seu contador, com o seu advogado e muito em parceria então com o seu corretor de imóveis, porque ele aponta quem está tendo esse contato com a família. O diagnóstico e o mapeamento de interesse são dois pontos fundamentais. Lógico que nós trazemos aqui um arcabouço, uma bagagem que isso tem uma questão de valores envolvidos, mas existem várias métricas aí, como eventual conflito familiar, eventual necessidade de organização prévia patrimonial a qualquer procedimento. Então, nós atendemos aí muitas empresas, né, do middle market, uma faixa interessante de faturamento, e cada cliente ele é único, né? Então, portanto, tem aí uma série de situações em termos de ajuste financeiro, de cronograma e uma série de questões. O próprio prazo que você comentou, né, Archer, ele varia muito em função do tamanho, né, quantidade de imóveis, se tem, se não tem empresa, se tem algum conflito familiar que às vezes trava, né, o trabalho de assinaturas, enfim. Então, por isso que ele é 100% personalizado esse trabalho. Deve ser, inclusive, né, independente de quem faça. Então, desde a fase do diagnóstico até a fase da conclusão, cada trabalho é único, cada trabalho tem um tamanho e um prazo diferente para ser entregue. Você acha que as famílias estão evoluindo, amadurecendo, para entender que essa sucessão pode ser totalmente pacífica, pré-estabelecida, analisada com antecedência? Infelizmente, quando você perde um ente querido, há uma perda psicológica, sentimental, mas pelo menos depois esse lado financeiro já está equacionado, não fica muito mais simples de resolver? Eu acredito que sim, inclusive vocês aí como, né, economista e administrador aí da área financeira podem concordar com o que eu vou falar. A gestão patrimonial que passa então lá pela questão dos imóveis e chega aí até uma questão financeira, com planos de previdência, com seguros, tudo isso a gente vai orientando lá na fase, né, do diagnóstico. Por exemplo, um grande problema que as famílias enfrentam é a falta de liquidez para fazer o pagamento dos impostos no momento da falta. Nós chamamos isso de evento de liquidez incerta, para não tratar como morte. Evento de liquidez incerta. E aí você se prepara para isso, com seguros que podem ser contratados até 65 anos. Exemplo, seguro de vida resgatável.
em que você não utilizou, ou seja, não aconteceu o evento de falecimento, você pode resgatar essa aplicação tipo financeira, pecúlia, alguma coisa, né? E para poder fazer aí frente ao pagamento dos impostos. Imaginando o contexto da holding patrimonial, da administradora de bens, existem as ferramentas tributárias que vão trazer uma economia conservadora e segura para o patrimônio. Toda vez que você antecipar em vida uma doação, o Estado vai lhe conceder alguns descontos. Fazer essas análises é um trabalho aqui, né, muito feito aqui pela nossa equipe, o Cláudio participa muito disso. Essa análise de viabilidade econômica da holding, né? Neste contexto, lá na frente dos impostos, do ITCMD, né, que então, caso não seja antecipado, eu acredito que sim. Eu acredito que as famílias têm se antenado mais a isso, né? Essa a própria ideia da holding, que nasceu, né, junto com as SAs, que vem importada então aí do direito americano, dessa cultura norte-americana. Veja, e lá nós temos os impostos de transmissão muito mais elevados que aqui no Brasil. Esse limite de 8%, lá podendo chegar até 40%. Nos Estados Unidos tem muitas das questões das fundações. As famílias usam muito desse instituto da fundação. Algumas poucas aqui no Brasil fazem isso. Então, de novo, o planejamento sucessório ele é um conjunto de ferramentas. De testamento, de holding, de seguro, de análise financeira, né? Todos esses pontos são levados em consideração quando você começa aí o seu planejamento sucessório patrimonial. Bacana. Quer dizer, inclusive essa formatação, essa renda futura, né? Porque às vezes você imagina que um monte de imóveis simplesmente parados sem dar um retorno, ele tem um crescimento financeiro, de patrimônio, mas não tem um retorno financeiro e dificulta muito. Então o corretor tem que sair fora dessa linha de imediatismo. Não quero vender um imóvel hoje apenas para receber meus honorários. Vamos pensar no seu futuro. Como é que vocês vão aplicar isso? Como é que nós vamos pensar nessa família de um modo geral e ficar seguro no nosso mercado? Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu gostaria de deixá-los à vontade para acrescentar algum tópico que vocês acham relevante, que a gente possa coroar essa nossa conversa, pelo menos a primeira, que eu imagino que nós teremos outras, com certeza. Esse assunto promete muitos desdobramentos. Eu acho que a gente vai ter que aprofundar em alguns itens mais específicos aí. Bom, mais uma vez, obrigado, Asher e todo o time aqui do Cresce, né? Um grato prazer poder contribuir com vocês aqui. A gente fica à disposição para outros eventos presenciais, em turmas, podem contar com a gente. E como a gente falou no começo, né? Que as famílias, as empresas, elas analisem todos os impactos, né? E eu volto nos 3 pilares que a gente atende: tributário, societário e financeiro. Seja dessa questão imobiliária, dos imóveis, ou seja, se tem a empresa envolvida, pense, planeje, né? Invista nessa qualificação, nesses processos, nesse sistema, porque o investimento sempre compensa, o retorno sempre compensa o investimento, né? Ou seja, deixar isso muito solto, numa hora que precisa, no evento de liquidez incerta, sai mais caro. Então, se planeje e comece a fazer aos poucos, que com certeza terá um bom retorno. Bacana. Antes que o William fale, deixa eu abrir um parênteses aqui com você, é o seguinte: quando você falou sobre esse projeto tributário, essa educação tributária, nós temos aqui um projeto de PJ. O que significa isso? A gente entende que um corretor, a maioria do corretor, não tem uma forma de declarar seu imposto de renda direito, ele não tem conta bancária, ele não tem um extrato, ele não tem um histórico que dê a ele uma capacidade, digamos, de endividamento. Ele não tem um histórico de negócio. Nosso projeto é que ele tenha a sua pessoa jurídica, uma limitada, unipessoal. O nosso projeto já está fechado com uma empresa, para a abertura dessa empresa, ele vai ter um custo muito baixo. Ele vai ter isenção da abertura da empresa, vai ter 2 ou 3 meses de carência e o custo mensal não vai chegar a R$100 para a contabilidade. Com isso, ele vai ter uma empresa. Para poder emitir sua nota, ele vai estar legalizado diante do fisco. Pode botar seu dinheiro no banco, pode fazer seu imposto de renda, vai estar tudo certinho, e com um imposto de 6%, em vez de ele pagar um RPA com 27,5%. Para não correr o risco, o ano que vem, quando o meu cliente declarar o imposto de renda dele, ele vai declarar meus honorários, a Receita vai me pegar e vai de 27 vezes 2 mais multa. Eu não vou ter esse dinheiro para pagar. Então, a ideia é fazer essa educação tributária para que ele tenha um fisco garantido. Depois, se ele quiser vir ao Cresce para abrir uma estrutura de pessoa jurídica, é uma opção dele. Não é obrigatório a princípio. Porque o corretor, a partir do momento que ele tem o seu nome aprovado
e tem o seu Cresce, ele já é um profissional liberal nessa função. Ele não precisa obrigatoriamente ter pessoa jurídica. Se depois quiser juntar tudo, bacana. Então, essa é uma das nossas preocupações, além da qualidade de vida. Nós temos aqui convênios com clubes, nós temos convênios com faculdades, temos convênios com farmácias, com escolas, com academias, para cuidar da pessoa, cuidar do patrimônio e educá-lo melhor, da forma possível, para que melhore a capacidade profissional dele. Esse é o nosso foco da nossa gestão do Cresce, que nós estamos trabalhando com muito afinco e doando parte da nossa vida para conseguir esse objetivo. Legal. Como professor, não poderia deixar de parabenizá-los por essa iniciativa de capacitação. Creio que isso é uma base estruturante importante aqui da gestão do Cresce-DF. Parabéns, Asher. Muito obrigado aqui pelo espaço. Sim, conte conosco da Evolua para todas essas áreas de aprofundamento aqui do societário, com sucessório, com finanças, né, e também aí com a área tributária. E parabéns aí pela... Obrigado pela entrevista, não, muito agradável. Se vocês quiserem, se alguém quiser conhecer melhor a empresa de vocês, você tem algum telefone de contato, algum site, alguma coisa que a gente possa divulgar, para eles ligarem e fazer uma consulta lá, preferencialmente sem ônus? Muito simples, evoluconsultoria.com. Né? Lá tem todos os acessos às nossas redes sociais, aos contatos e todas as informações. Tem alguns artigos bastante interessantes aí falando sobre planejamento. Vi que você leu um artigo nosso sobre planejamento. É ótimo, interessante. Então, fique bem à vontade aí para usufruir desse conteúdo. A gente tem dentro da página principal do Cresce uma área de informações técnicas. Então, se você nos permitir, nós vamos colar algumas dessas entrevistas de vocês e julgar lá, porque eu acho que interessante é acrescentar mais, mais informações. O conteúdo é de vocês, estamos aqui para colaborar com a entidade. E você fica em Brasília, não é isso, Cláudio? Isso, eu fico aqui no escritório de Brasília. Inclusive, você comentou, né? Quem quiser tirar uma dúvida, enfim, pode tomar um café com a gente. Nosso escritório fica aqui no Brasil 21, perto aqui do Cresce também, né? Então, nosso site é evoluconsultoria.com. Lá tem o endereço de vocês aqui em Brasília. Isso, no Brasil 21, Torre A, sala 501. E se quiser me chamar direto no WhatsApp também, 98-335-1513. Estou à disposição. Ótimo, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, Asher. Gostaria de agradecer a todos os nossos amigos corretores que estiveram conosco presente aqui. Se gostaram da nossa conversa, vai lá no nosso site, nas nossas redes sociais, dá lá seu cliquezinho, curta, mande sua opinião, que nós teremos o maior prazer em discutir e aprimorar sempre o nosso trabalho. Obrigado a todos, obrigado, William, obrigado, Cláudio. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Um abraço.